Bom dia, querido irmão. Bom dia a você que vai ouvir esse devocional nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos caminhando na carta que Paulo escreveu a Tito, um de seus cooperadores no trabalho do Evangelho, na pregação da palavra. Tito está em Creta, uma ilha onde a igreja está sendo estruturada, organizada, e ele tem a finalidade, o propósito, o papel de eleger presbíteros, instruir a igreja, para que eles possam crescer cada vez mais na graça do Senhor. Nós estamos no capítulo 3, uma vez que Paulo gastou os primeiros capítulos, principalmente o segundo, mostrando o relacionamento, como deve ser o relacionamento dentro da igreja. Agora ele mostra como deve ser a vida cristã fora da igreja, na sociedade, no meio em qual nós trabalhamos, estudamos, vivemos, negociamos. E nós já vimos os primeiros versos, 1 e 2. Agora nós vamos ver o verso 3. Eu gostaria de depois nós pontuássemos o 4 numa outra oportunidade, porque ele vai mostrar o contraste. O verso 3 nos diz assim: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Estes versos fazem contrastes com os versos anteriores, onde Paulo nos diz assim: lembrem a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Então Paulo embaixo ele vai fazer o contraste quando ele diz: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Ou seja, mostrando que o diferencial entre esses dois grupos de pessoas que Paulo coloca aqui é justamente a graça de Deus. Ele está mostrando a vida antes da conversão, antes da regeneração, antes de Cristo ter alcançado, como era o proceder, como é o proceder, e depois de regenerada, depois de alcançada pela graça, ele mostra como deve ser o proceder. Então, no primeiro momento, nos versos 1 e 2, nós temos a vida longe da graça de Deus, nós temos a vida como sem a ação do Senhor, sem ter tido uma revelação da graça do Senhor. No verso 3, ele vai fazer esse contraste, se colocando a Tito, seus ouvintes e até mesmo ele fazendo um contraponto, aonde ele diz: nós também éramos assim. Ele diz: olha, em outro tempo também éramos insensatos e desobedientes. Ou seja, nós éramos tão pecadores quanto esses que estamos falando, estamos pontuando aqui. Éramos desobedientes, éramos insensatos. Andávamos segundo o desejo da nossa carne, como quando Paulo vai falar em Efésios, ele fala sobre isso nos capítulos iniciais de Efésios, principalmente no capítulo 2, ele fala: nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? O príncipe, debaixo do domínio do príncipe da potestade e do ar. Então, nós que opera, eram filhos da desobediência. Então, nós vemos aqui Paulo mostrando o contraste. E ele diz que, além de sermos insensatos e desobedientes no passado, antes de Cristo ter nos alcançado, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Essa era a nossa realidade. Vivíamos enganados.
Vivíamos enganados com respeito à nossa vida, com respeito a Deus, com respeito a tudo. O engano tomava conta de nosso coração. E éramos insensatos, tomados pelos prazeres, escravos de muitas paixões e muitos prazeres. A nossa vida era subjugada pelo desejo carnal, pelo engano, né? Pelo curso deste mundo tenebroso. Paulo fala disso. E ele prossegue dizendo: éramos cheios de maldade e inveja. Cheios de maldade e inveja. Olha a descrição que Paulo faz. Cheios de maldade e de inveja. Nós não éramos bonzinhos, não fomos alcançados por sermos pessoas boas. Jesus disse que o são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Nós não fomos salvos porque éramos pessoas maravilhosas. Ninguém é salvo por causa disso. A salvação não repousa em nossos méritos, em nossa boa conduta, em nossa ética ilibada. Não. A salvação é pela graça de Deus. A verdade que nós precisamos entender é que éramos pecadores depravados, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele nos deu vida. Salvação não é por conquista pessoal. A salvação não é por algo extraordinário que nós fazemos. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. A salvação é obra de Deus, é um ato de Deus. Na minha regeneração, eu não participo, porque morto não participa de nada. Na minha regeneração, é Deus quem vem, com o poder de sua palavra, por meio do seu Espírito, me dá vida, me dá fé, né? Por meio da graça. E isto não vem de mim. É um dom, é um presente, é uma dádiva que Ele nos concede. Ele nos concede. Então observe que nós éramos cheios de maldade e inveja. Essa é uma descrição do coração do homem. Essa é uma descrição da natureza do homem, de quão terrível nós somos. Eu me recordo de um pensamento de Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, Aurelius, né? Ele olhava para o seu vizinho e ele dizia assim: Senhor, se não fosse a graça do Senhor, eu faria pior do que o meu vizinho. Na verdade, irmãos, nós não temos ainda uma compreensão mais apurada acerca disso. Porque quando olhamos para, pegar um exemplo, um criminoso, um presidiário ou alguém que faz um ato realmente repudiante, nós dizemos assim: não, eu não. Esse cara aí faz, mas eu não. A verdade é que nós deveríamos dizer o seguinte: Senhor, eu só não faço porque é a sua graça. Porque se não for a sua graça, eu era para mim dar aula para esse rapaz. Era para mim fazer pior do que ele. Pior do que ele. Olha a descrição que Paulo coloca quando ele diz que éramos cheios de maldade e inveja. E olha o que ele conclui dizendo: e odiávamos uns aos outros. Odiávamos uns aos outros. Paulo aqui, nesse contraste que ele mostra do cristão com o não cristão, é algo que nós devemos ponderar, meus queridos. Nós vivemos em um momento onde todo mundo diz: não, nós somos bons, o ser humano é bom, o ser humano é maravilhoso, o ser humano é legal, ele é o meio que corrompe ele essencialmente é bom, né?
nós não somos bons. Nós não somos bons. Essa é a verdade. Nós nascemos em pecados. Nós somos depravados, corrompidos. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Essa é a verdade. Não, meu coração exala coisas maravilhosas. Faça a leitura de Marcos, capítulo 7, onde Jesus vai dizer, do coração do homem é que procede. E ele dá uma lista, irmãos, que é assim algo fascinante, assustador e fascinante, porque ele começa a lascívia, a inveja, porfias, o adultério, o assassinato, e ele fecha aquela lista com a loucura, mostrando-nos que, se não for a graça de Deus, irmãos, todos nós somos loucos em potenciais. Então nós não somos bons. Nós não somos. Nossa natureza não é boa, nós não nascemos bons. Os nossos bebês, a quais nós chamamos de anjinhos, são pecadores depravados que precisam da graça de Deus. Né? Precisam da graça de Deus. E nós os vemos revelando isso, logo na primeira infância, nós os vemos revelando isso, onde eles daqui um pouco estão fazendo birra, estão batendo, estão puxando os cabelos, estão brigando, estão manifestando a natureza pecaminosa. Então Paulo faz esse contraste. Nós vamos parar aqui porque o verso 4 começa com uma expressão maravilhosa, mas, né? Mas quando Deus. Esse mas é algo importantíssimo que eu gostaria de considerar no nosso próximo encontro. É ele que muda tudo. É a virada de holofote, né? É como se o brilho está sobre essa natureza depravada, essa situação horrível, deprimente. E quando ele diz, mas Deus se vira, e nós vamos ver a ação de Deus, o que Deus fez por nós e como Ele trabalhou, como Ele trabalha e como Ele tem trabalhado por meio da sua graça, por meio do seu Filho, por meio daquela cruz nas nossas vidas. Espero que Deus, meu desejo é que Deus desperte a sua vida cada vez mais para que possamos entender, glorificar o nosso Senhor pela obra de Cristo na cruz, que nos trouxe verdadeira liberdade, plena comunhão, restauração, irmãos, e perdão, redenção dos nossos pecados, de todos eles. E sabermos que a graça de Deus tem transformado o nosso viver. A graça de Deus tem transformado o nosso viver. Não é nossa sabedoria, não é nossa inteligência, não é nossa beleza, não é nossa perspicácia, não. É a graça de Deus, é a palavra do Senhor, é o caráter de Cristo sendo forjado em nós a cada dia. Somos merecedores hoje? Não. Continuamos não sendo. Não seremos amanhã. Jamais seremos merecedor. É pura graça. É pura graça de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana. Um forte abraço.